Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você Morre! Bom, você também viu as finais da Classic. Oh, como assisti. E você olhou com muito mais atenção do que nunca. Tudo, né? Posou junto. Não, eu... Conta aí, Julião. Essa foi boa. Kaique. Real, cara. Conta aí, Caicão. Oh, fala, pode falar. Como é Conta aí, o que Kaique. você Galera, fez, que eu vi Kaique? você aqui no podcast, Kaique. Então, chegaram os classes, né, se apresentando. Aí chegou a hora na hora do Chris. Ele se apresentando individual. Aí, no momento que ele puxava o vácuo, eu ficava prestando atenção. Eu puxava o vácuo junto, para ver se eu aguentava segurar o tanto que ele aguenta. Porque parece no palco que o Chris não respira. Tipo, no confronto entre ele e o Mike, só estavam os dois. Tu vê que o Mike puxava, e o Chris puxava, só que o Mike soltava. Aí ficava só meio que com o abdômen alongava e puxava de novo. O Chris o tempo todo, parou e eu segurando junto com ele. Aí eu, nossa. Aí eu parava no meio do caminho e ele continuava. Nossa. Aí eu falei, não, cara, então... Controle condicionado, absurdo né? da respiração dele. Ele treinou muito isso. Não, com Com certeza. certeza. Porque eu tô treinando agora e tô cada vez mais confortável, mas eu percebi ali que vai ter que praticar isso todo dia pra... E até nas transições, eu puxou o vácuo, soltou, mas aí ele já contrai o abdômen. Então aí fica uma fluidez. Vai de lado, já contrai o abdômen, depois puxa de novo. Não tem a transição que a galera geralmente solta um pouquinho, dá uma respiradinha e tal. Ele é controle entre as poses. Que eu achei... Eu prestei atenção em tudo. Você tá fazendo a lição Da de maneira casa. que, tipo, uns contraem mais o femoral, uns contraem mais o glúteo. O que o árbitro preferiu ali. Porque eu senti que teve um padrão. Quem tava com os glúteos mais condicionados, mais profundo, é os que estavam ali no topo. Detalhamento e tal. Eu também concordo com ele, viu, o Júlio e Sim. Luca. Professor, você que é árbitro, por que os árbitros têm verdadeira... Eu sei o porquê, mas eu faço essas perguntas às vezes, porque é a pergunta que às vezes a galera Que quer a fazer. galera quer saber, Tá? né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, o Renato fez uma pergunta, querido. Eu faço uma pergunta como se fosse você perguntando. Por que os árbitros têm verdadeira obsessão por glúteos? No bom sentido, por favor. Sim. Isso foi uma tendência que aconteceu, principalmente quando os sisos começaram a ficar empatados. Quando o quê? Os sisos começaram a ficar empatados. Então, Começaram a se olhar para outras partes do exatamente. corpo para tirar essa dúvida. Não se interessavam por glúteos no passado, principalmente porque a sunga era maior. Na época do Arnold, por exemplo, né? De lado, Eles não tinham da nem época do glúteos. Arco, então, ninguém nem tinha. Nem tinha glúteo. E a sunga, Então, ou seja, esse assunto é recente. clássica cobria tudo. Cobria tudo. O primeiro atleta a mostrar um glúteo assim, desse nível de hoje, foi o Rich Gaspari, no Olímpia de 86. E 86 foi o primeiro, depois 87. E 88, ele foi vice nos três. Ele foi o primeiro a mostrar um glúteo. Chamou a atenção isso? E ele colocou a sunga era grande, e mesmo assim dava para perceber que o glúteo dele era grande e todo estriado, né, pelas laterais. Né, e até ele tinha que tomar cuidado para a sunga não morder. Mas isso, na época, como não era procurado pelos árbitros, então não fez diferença para que ele fosse Mr. Olímpia. Porém, ao longo do tempo, os atletas, na década de 90 principalmente, começaram a ficar extremamente definidos. E quem tinha glúteo, tinha um glúteo absurdamente estriado. Então, o que aconteceu? A sunga diminuiu de tamanho por dois motivos. Uma, para mostrar a parte superior do quadríceps. Então, você tem o reto femoral já saindo aqui de cima, sartório, então a sunga diminuiu para mostrar a parte da frente. E aí a sunga diminuiu atrás também, né, cobrindo só, antes de cobrir inteiro, começou a cobrir 2/3 dos glúteos para mostrar o glúteo fibrado. Então, o que acontecia? Quando você olhava o atleta de costas, né, você olhava em cima, olhava embaixo, olhava a panturrilha também, apesar de falar que não estão olhando panturrilha, então sim. Os árbitros olham, porque pode ser um critério de desempate. Aí os dois têm panturrilha, daí ia para onde? Para o glúteo.
Ah, esse cara está mais definido, olha o glúteo dele como está, e o glúteo do outro não está definido dessa forma. Então, ele está 1 grau acima na definição no olho do árbitro. Pronto, esse cara está com um ponto a mais para mim. E existe também um outro fator, né, professor? O fator de que o condicionamento físico, Exatamente. ele é um local onde você vai perdendo gordura gradativo. Isso. E o glúteo é a última A parte. tendência dos últimos lugares para perder glúteo é Perder gordura. É gordura. glúteo e a região lombar Flanco ali ali das dos costas. flancos. Exatamente. Entendeu? Essas duas regiões ali são as regiões mais difíceis para secar. Então, quando o cara tem um lombar ali fibrando, que a gente chama de árvore de Natal ali, todo Isso. estriado, e um glúteo estriado, você entende que o condicionamento físico dele é o condicionamento físico no talo. E por que poucas pessoas notam isso hoje? Porque como o alto nível vem evoluindo cada vez mais, vocês têm a oportunidade praticamente de assistir shows profissionais. E na maioria das vezes vocês assistem shows Olímpia. Mas se você for um dia num campeonato amador, você vai perceber que existem atletas nesse nível de condicionamento e existem atletas que não têm esse nível de condicionamento. E de frente, às vezes, estão prontos. Então o árbitro consegue ver ali, mas até um Olímpia você consegue ver. Poxa, no ano passado, ou no campeonato passado, os glúteos do fulano tinha mais estriamento, agora tem menos. Ou seja, Isso. um condicionamento menor do que, do que do campeonato passado. Era muito comum os atletas competirem com 5%, 6% de gordura. A era do glúteo estriado caiu para menos de 3%. 1% de gordura no corpo. Né, que é extremamente perigoso até para a questão de saúde, mas é uma condição só de palco, né? E isso foi visto com essa evolução da definição. Então você via cortes profundos, músculos estriados, a pele parecia que era tão fina que você não conseguia perceber que tinha pele. Não tinha nada de água